Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí, mais uma vez, eu e a filha Catiele, para nós gravar um vídeo. Antes de nós ler uma mensagem aqui, eu quero deixar um forte abraço aí para a missionária Márcia, para o pastor Marcos e a sua esposa, também ali para os nossos amigos ali do Paraná, aliás, do Paraná, a Ivete ali e o José, e também para Malu, ali a mãe de 3, mãe de 2, agora até esqueci, e também para o nosso querido irmão Daniel, varginenses pelo mundo, né? Daniel, não, Samuel, estou trocando já. E também para nossa irmã, são tantas pessoas aqui que eu vou esquecer o nome. Mas enfim, eu quero deixar para todos vocês que são inscritos aqui no canal um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar já uma mensagem aqui, que se encontra em 2 Timóteo 4, e no versículo de número 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então esta é a palavra que nós vamos falar um pouquinho dela aqui nessa noite. Hoje domingo, né? Dia 25, parece que é 26, não lembro bem agora. Mas enfim, uma coisa, meus queridos, que eu fico impressionado é ver pessoas aqui no canal do YouTube mesmo, alguns, não todos, né? Mas eu vou dizer assim, uma grande maioria, eles não falam mais sobre o pecado, não falam mais sobre a volta de Jesus, mas a volta de Jesus conforme ela é, né? Porque muitos fazem previsões, né? Previsões mentirosas, que graças a Deus, muitos aqui dessa plataforma aqui já começaram a bater, e tinha pastoras aí, que vocês sabem quem é, né? E aí acabaram, baixando o volume, porque essas plataformas aqui no canal é muito bom que eles denunciam, né? Porque eles estavam muito mal acostumados. Era muita coisa assim, de pessoas viajando para o céu, para o inferno, vamos lá, vem cá, volta, e acontece. É muita coisa, né? E aqui nessa noite, meus queridos, nós percebemos pela palavra de Deus aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate e acabei a carreira, guardou a fé. E agora nós deparando, meus queridos, com os dias de hoje, o que nós podemos encontrar nos nossos tempos nessas igrejas mundanas por aí. Porque o título de hoje não vá a essa igreja, é essa igreja que nós temos se referindo. Essas igrejas aí, que eu me dá até vergonha, até de mim mesmo. Vocês imaginam o apóstolo Paulo, o que ele passou nessa terra, e aí quando tu fala isso aí, sempre tem os engraçadinhos. Mas nós temos que viver em outros tempos. Mas a Bíblia, meus queridos, esta palavra aqui, ela não mudou, e ela não vai mudar. E o apóstolo Paulo, ele morreu abandonado na prisão. Até os seus amigos o abandonaram. Se eu não estou enganado, só quem ficou com ele foi Lucas. Ele não teve riqueza aqui nessa terra. Até pelo contrário, foi muita pobreza. Quantas noites de frio ele passou na cadeia, na prisão,
quanta fome ele passou. E agora, meus queridos, nós ouvimos esses pastores, ó, milionários, ricos aí, né? E nós vamos sempre bater nisso aí, né? Eu já tenho vídeo assim, parecido aqui nesse canal aqui. Mas, seguidamente, eu vou trazer novamente, porque nós temos que falar, né? A riqueza que o apóstolo Paulo teve nas últimas horas, sabe o que foi? Uma capa, que a gente nem sabe se foi entregue a ele, porque ele mesmo pediu que me tragam a capa que foi deixada em Troade. Troade era um porto marítimo na Ásia, né? E lá ele deixou essa capa, não sei se ele esqueceu, o que foi que aconteceu. E aí eles me tragam a capa e principalmente os pergaminhos. E aí nós nem sabemos se esta tal de capa chegou até as suas mãos. E agora, nós, nesses tempos que estamos vivendo, pastores, que nem dá para dizer que pastores, falsos profetas, lobos gananciosos, devoradores, vive cheio de dinheiro aí, e falando em Deus que era para ter, nem vou dizer que era para ter vergonha, porque a Bíblia tem que se cumprir, porque a Bíblia diz que os falsos profetas surgiriam nos fins dos tempos. Isso é bíblico, né? Infelizmente, ou felizmente tem que acontecer, porque a Bíblia ela não é mentirosa, tem que acontecer. A Bíblia chega a relatar que nos fins dos tempos apareciam homens cruéis que teriam comichão seus ouvidos, homens que não dariam crédito à palavra, e por aí vai, né? Homens fraudulentos, né? Tantas coisas. E aí, meus queridos irmãos, quantas pessoas estão brincando nessa decadência? E o apóstolo Paulo aqui, ele dizendo a sua palavra, que ele combateu o bom combate. Ele naquela felicidade, mas ali estava abandonado por todos, menos por Deus. Só Lucas ficou, né? Por todos, a Bíblia diz. Se vocês for ler lá em Timóteo 4 e 9, parece que ali vocês vão encontrar ali, que ele foi abandonado por todos, menos por Deus. E esse é o verdadeiro evangelho. Quando a pessoa confia em Deus, ele pode ser abandonado por todos, mas por Deus jamais. E aí por que eu digo que vocês não vão nessas igrejas? Que hoje nós temos diversos tipos de igrejas, porque eu me refiro à igreja, mas na verdade não é igreja, é um tema, é negócios, é uma instituição, negócios, para visar lucros, dinheiro. Hoje nós vimos a igreja do Pix, né? Olha só, uma igreja em plena plataforma do YouTube pedindo dinheiro. Olha a falta de respeito. E aonde que está na Bíblia isso aí? Aí ele se inspira no Velho Testamento para fazer que Abraão doou o seu filho e parará e pararó. E aí fica distorcendo a Bíblia. E sendo que a Bíblia diz que de graça recebei, de graça dai. Aí a igreja do Pix, a igreja da vassoura ungida, a igreja da água ungida, do óleo ungido, do envelope ungido, é a igreja que pede o teu carro, pede o apartamento, pede a tua casa, o teu salário. E aí tem pessoas que dão lá. Isso é muito triste. E essas pessoas deveriam abrir os seus olhos para não cair nessas armadilhas. Tão triste que é, né? Quantas pessoas se perdendo achando que Deus precisa de dinheiro. Eles induzem na cabeça das pessoas que vão receber a tal bênção se der um voto, se der isso, der aquilo, der a casa, enfim, tantas coisas. Então eu te digo, não vá nessa igreja, não vá para essa igreja. Para essa igreja que pede, chega a botar até a conta lá do Pix lá, para você ir para lá, para você dar dinheiro lá, aliás. É muito triste, é muito cruel isso aí. E esses pastores, eles
são fraudulentos, eles são terríveis. E quantos que estão nessa terra sendo fiel a Deus, que não pegam uma passagem que quer que for da igreja, e outros pegando milhões, roubando do povo. Nós vimos que Daniel Berg, que foi o fundador da Assembleia de Deus aqui no Brasil, e Gunnar Wingren, eles morreram pobre também. Eles morreram pobre. Mas hoje não. Hoje tem que ter o seu carrão, tem que ter um bom apartamento, tem que ter isso e aquilo. Carro luxuoso, trocando todos os anos. E nós temos que combater aqui nessa plataforma isso aí. Nós não podemos ficar quietos. E engraçado que salvação eles não falam nada. Eu nunca vi eles falar em salvação. Uma boa parte das pessoas, dos que se dizem pastor aqui nessa plataforma, eles não falam que a pessoa tem que abandonar o pecado, que a pessoa tem que se batizar. Marcos 15:16, ide por todo mundo. Quando que eu vi pregar essa palavra aí? Eu nunca vi. Estou sendo sincero. Talvez tenha alguém que falou isso aí, mas eu não vi. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Me diga, quem é que pregou isso aí? Tem que ser batizado nas águas, como foi Jesus, como foi João. E eles pregam isso aí? Não prego, porque não rende, ó. Não prego. Me diga para mim, qual é que pregou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Batizado, não batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, para ser nova criatura. As coisas velhas passaram, deixamos para trás o que nós praticávamos e voltamos a fazer o que a Bíblia nos manda. Mas hoje é só na base da teologia, disso, mas daquilo. Mas Bíblia não se lê mais. Eu só acredito que está aqui dentro, que é os ensinamentos de Jesus. Então, meus queridos irmãos e ouvintes que estão me ouvindo, vão ouvir esse vídeo aí, que vocês venham refletir, não deixe ser enganado por doutrinas de demônio, por esses fraudulentos, por essas pessoas que estão aí só enganando e querendo teu dinheiro. Não te deixe enganar. Não te deixe enganar, porque tem bastante. E cada dia vai ser pior. Que você venha acordar, que você venha despertar e venha procurar o evangelho verdadeiro. O evangelho que prega a verdade. Aquele evangelho que fala do caminho estreito, do caminho apertado. Aquele evangelho que te ensina, olha ali, ó, é o inferno e lá é o inferno, o céu. Porque a minha alma, quando ela sair desse corpo aqui, ela tem dois destinos: céu ou inferno. E não adianta, meu querido, você ficar aí pensando, eu vou deixar para mais tarde, eu vou esperar mais um pouco, eu sou jovem. Mas e se Deus, se Jesus vier para ti? Porque Jesus, ele vem individualmente, todos os dias para um e para outro, né? Quantos milhares de pessoas Jesus veio nesse dia de hoje? Ele não veio coletivamente para todos. Ele veio individual para um, veio para outro. E aí, para onde é que foi a alma dessas pessoas? Para onde? Para onde? Eu te pergunto, para onde que foram a alma dessas pessoas? É uma pergunta que fica. Porque quando nós estivermos, digamos, na beira da morte, alguém pode segurar nossa mão, ficar ali na volta, segurando. Mas depois que o coração parou, que a alma saiu, quem vai te conduzir o resto do caminho vai ser os anjos de Deus ou os anjos do demônio. Porque até o momento
que nós estiver nesse corpo, nós podemos escolher, mas não deixe para escolher na última hora, que poderá não dar mais tempo. E quantas pessoas desviadas aí estão afastadas aí? Quantos milhares de pessoas estão brincando e depois ir para um tormento, para um sofrimento, para nunca mais sair lá? Assim como estava Lázaro, que estava naquela mendigando na porta daquele rico ali, ele estava ali, ele mendigando, mas nunca abandonou o seu Deus. E aquele rico morreu e foi para o tormento. E lá ele viu Lázaro, no seio de Abraão, do céu. E aí ele pensou consigo, puxa vida, eu estou aqui nesse tormento, eu vou pedir para que Lázaro viesse a molhar a ponta do dedo na água para colocar na sua boca para refrescar. Mas ele não teve como fazer nada. Porque na sua vida, quando ele estava na terra, ele nunca deu crédito às coisas santas de Deus. Depois de estar no Hades, num lugar terrível, não adianta mais. Não adianta mais implorar. Porque ele implorou. Só que Lázaro diz, há entre nós um abismo. Nem que eu quisesse passar para aí, eu não poderia. Nem você para cá. Então hoje é a oportunidade e hoje há tempo. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe e que Deus te dê muita e muita vitória, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão paradas na fé, estão desviadas e tem que ouvir essa mensagem. E não fica pensando, porque eu estou ganhando bênção e Deus está me abençoando e Deus me deu uma casa, me deu um carro, me deu um bom emprego e vai ficando e vai ficando. O importante é a salvação. Essas coisas aí vão ficar aqui. Isso aí não te garante salvação. Não te engane, não deixa o diabo te enganar, porque a Bíblia diz que o demônio se transforma em anjo de luz para enganar, se for possível, até os escolhidos. E a Bíblia diz também que nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. A Bíblia diz, lá em São Mateus 7, no 21 parece que muitos naquele dia vão dizer lá, Senhor, mas no teu nome nós não expulsamos o demônio? Em teu nome nós não fizemos muitas operações? Deus vai dizer, eu nem te conheço, apartai-vos, maldito, para o fogo eterno. Então é isso aí, meus queridos, que Deus abençoe. E aqui quem se despede é o pastor Juarez, e aqui tem a Catiele, e até